Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Pessoal, vou fazer aqui um vídeo para vocês aí, tirando dúvida dos alunos aqui sobre a questão da rede trifásica e um defeito que ocorre na rede trifásica, pessoal. O defeito será esse aqui que vai explicar agora, veja. Cortando o neutro da rede trifásica, o que irá provocar? Pessoal, esse vídeo vai ser em homenagem à minha turma agora de 2025, que estamos concluindo para vocês esse vídeo. Olha só, pessoal, então a rede trifásica, a gente sabe que a rede trifásica, pessoal, aqui ó, trifásica, o acento aqui ó, na rede trifásica as tensões são defasadas em 120 graus, isso vem dos geradores, pessoal, certo? Entre elas. No Brasil, por exemplo, certo? No primeiro caso, nós temos a tensão de fase, que é a tensão entre cada fase e o neutro. Por exemplo, podemos ter de 127 e de 220, dependendo da região do Brasil. Uma coisa importante que os alunos perguntaram, que se era só 120 graus, era aqui no Brasil ou era em outros países no mundo também. Em todo local do mundo é 120 graus, certo? Essa defasagem que existe entre as redes trifásicas, certo? Então, sendo 127, vai gerar uma rede trifásica de 220 volts, porque na realidade vai ser, para se conseguir 220, vai ser a tensão de fase vezes raiz de 3, ou vezes 1,73. Quando você multiplica 127 por vezes 1,73 ou raiz de 3, vai encontrar 220. A mesma coisa que a tensão de fase aqui, sendo 220, como é aqui no Recife, se você multiplica vezes raiz de 3 ou 1,73, você vai ter 380 volts, correto? Ok? Então vocês sabem que eu faço essa explicação para vocês que assistiram às aulas, certo? Para vocês que faltaram, para vocês aprenderem também, ok? Então dá um like aí e vamos continuar. Olha só, então o circuito funcionando. Então temos aqui, eu coloquei F1, F2, F3, que é as letrinhas normalmente R, S, T. Essa fase 1, fase 2, fase 3, corresponde ao que vem do transformador redutor, né, que é L1, L2, L3. Então, 220, 220, 220, tensão de fase, que significa que seria de cada uma dessas fases. Para o neutro, temos 220 volts. Foi um caso que aconteceu aqui na Escola Técnica Layout. Então, supus o seguinte, coloquei aqui, olha, 3 tomadas, vamos supor que tivesse 3 tomadas. Claro que uma rede trifásica vai ter muito mais tomadas, é muito maior, mas basta isso aqui para vocês entenderem. Então eu coloquei essa tomada aqui como se fosse uma máquina de lavar, por exemplo. Ela ligada do neutro para a fase 3. A outra tomada, eu botei uma outra tomada sendo um ventilador, certo? O ventilador do neutro para a fase 2 e um ar-condicionado que está aonde? Que está no neutro para a fase 1 ali, correto? Todos eles trabalhando com 220, todo mundo normal, funcionando normal. Aí vem agora o caso, olha só. A rede trifásica agora é com o neutro cortado em um ponto de circuito. Aí teve um corte no circuito, num ponto do circuito, certo? O que é que acontece aí nesse caso? Cortou aqui. O que é que vai acontecer? Olha só, F3 com o neutro, essa tomada aqui vai ficar, essa fica normal, não vai dar problema nenhum, porque está ligada aqui, certo? Entre a fase e o neutro não tem problema. Mas os componentes que estão depois do corte que houve do neutro, o que é que vai acontecer? Veja só agora, se cortou, então agora vai ficar, olha, vem esse fio, passa pela bobina do ventilador, volta, ó, volta para a fase aqui, ó, vai para essa fase F2 aqui, ó, e essa aqui vai ficar ligada com a fase F1, ó, F1 tá aqui, ó, ligada com essa e essa com F2, ou seja, ele está um circuito série, certo? Depois de cortada, em vez de ficar, antes era cada um por si aqui, individual. Agora, quando cortou o neutro, vai ficar, veja, a energia desse vem por aqui, por exemplo, ó, por aqui, passa pelo motor ou compressor do ar-condicionado, pelo circuito, volta para cá, e aí vem por aqui, olha, ó, vem, olha, volta pela bobina do ventilador, ó, e fecha a DDP com F2, fecha com F1. Quando fecha F2 com F1, aqui como tem 220 e aqui tem 220,
A DDP aqui é de 380 volts aqui, que é a tensão aqui de linha, certo? Aqui são as tensões de fase, tensão de fase. Mas agora ficou quem? Ficou esse com esse, porque houve esse caminho. Então ficou um circuito sério, pessoal. Ficou, olha, ficou a bobina aqui do ar-condicionado em série com a bobina do ventilador, só que um recebe aqui 220 volts da fase F2 e aqui recebe 220 também, 220 volts defasados da fase F1, gerando uma DDP aqui, uma tensão de linha, como eu falei a vocês, entre os dois de 380 volts. Agora o detalhe é o seguinte, 380, tudo bem, mas veja, ele poderia dizer, professor, mas a gente não trabalha com 220, vai dividir, não vai queimar. Mas aí que é o detalhe, olha o macete, olha o bizu. Olha só, quando os dois componentes, os dois circuitos, os dois motores têm a mesma potência, ou seja, consomem igual, têm a mesma resistência, a mesma impedância, por exemplo, que a impedância é uma forma de resistência, certo? Só que é com bobinas, com um circuito, tem a mesma, o que é que vai acontecer? Iria dividir igualmente, se fossem iguais. Se fossem dois ar-condicionados iguais, 9.000 BTUs e 9.000 BTUs iguais, torou, não ia dar nada, porque ia dividir 380 para os dois, cada um é 220, metade de 380 é menor do que 220. Então não tinha nenhum problema. Agora, só que tem um ventilador que tem uma resistência ou uma impedância, que é ZI, mais baixa, vamos supor que seja de 100 ohms só. E o ar-condicionado, como é de potência, uma resistência baixa, ele tem uma resistência, vamos supor, de 10 ohms. Estamos supondo, viu, pessoal? Isso aí não é que é exatamente isso, não. Estamos dando um exemplo para você. Só que estamos ensinando o seguinte, que o ar-condicionado, a impedância, a resistência dele é bem menor do que a do ventilador. O que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui que eu vou mostrar a vocês agora pela lei de Ohms. Olha só, qual a nova corrente? Então, temos que I, pela lei de Ohms, é DDP R vezes I, I é igual a DDP dividido por R, né? Quem está multiplicando vai dividindo. 380 dividido por 110, que é a soma de 100 mais 10, que são esses dois, dá 110. Essa divisão vai dar em torno de 3,45 de ampere. Tudo bem, é uma corrente relativamente pequena, pessoal. É uma corrente pequena. Mas o que é que acontece? Essa corrente vai gerar uma DDP em cada uma delas. Qual DDP? A do ventilador. Vem a do ventilador. Se eu sei que DDP é R vezes I, então é 100 vezes 3,45. Então vai gerar quanto para o ventilador? 100 vezes 3,45, vamos ter 345 volts no ventilador. Esse ventilador vai fumaçar, não vai, ele é de 220. Veja que não vai dividir igual. Já o ar-condicionado, que tem uma resistência de 10, ou impedância de 10, damos um exemplo aqui, 10 vezes a corrente de 3,45, ele vai receber simplesmente 34,5 volts. Então, ele não vai queimar. Então, pessoal, quando você se cortar o neutro num ponto, uma rede trifásica, pode danificar várias coisas dentro do circuito se eles estiverem ligados. Aconteceu isso aqui na layout, quando um pedreiro, certo, viu o fio neutro numa parede. Como a gente ia tirar a parede, ele torou, ele disse, não tem problema não, a gente pode cortar, só vai faltar energia. Quando ele torou, ele não sabe, não tem conhecimento, ele torou o fio neutro de uma parte da casa. E aí saiu queimando muita coisa, muitos equipamentos foram queimados por causa disso aí. Diga. Nesse caso, para não queimar, eu tinha que cortar as fases. Você tinha que desligar o circuito, né? Desligar, você não pode cortar, porque senão vai gerar um circuito sério. E se tiver, por exemplo, um de maior potência com um de menor potência, gera essa questão. Se eu desligar, a vez de ligar o neutro, desligar as fases. Não, aí pode, desligou as fases, não vai ter o problema. Quando você desliga o neutro, você continua a tensão, aqui e pelo circuito, por dentro dele que está ligado, certo? Gera a DDP que vai gerar essa divisor de tensão desse circuito. Então, aprendam isso. Em homenagem a vocês, da minha turma, está aí para vocês, de 2025,
dá um like e vamos estudar, pessoal. Vamos lá!